50 milhões de dólares. Este é o preço que pode custar um único cabo. Não o guindaste, não o navio, nem a plataforma de perfuração, apenas o cabo. Mas esta não é uma corda qualquer. É parte de um sistema ultra complexo, do qual dependem vidas humanas, centenas de toneladas de carga e projetos multimilionários. Como o metal comum é transformado numa fibra capaz de suportar projetos de milhares de milhões. Hoje, vamos mostrar-lhe como estes gigantes são criados com metal, precisão e tensão. Vamos entrar nos bastidores da produção de cabos de altíssima resistência, utilizados em guindastes marítimos para levantar módulos em plataformas petrolíferas, na mineração, na instalação de turbinas eólicas em alto mar e na construção de pontes e arranha-céus. Tudo começa não com uma forma, mas com uma ideia, uma receita para a força. O material principal com que são fabricados os cabos super resistentes é o aço carbono de alta liga, mas não um aço qualquer, e sim um modificado e melhorado com ligas. Na sua composição, adicionam-se crômio, níquel e, por vezes, molibdênio. Tudo depende da finalidade do cabo. Imagine uma armadura líquida sendo preparada para uma batalha contra os elementos. O crômio, por exemplo, aumenta a resistência à corrosão, uma defesa vital contra a umidade implacável do mar. O níquel, por sua vez, adiciona resistência e plasticidade, permitindo que o cabo suporte cargas extremas sem se tornar quebradiço. Estes aditivos transformam o metal numa verdadeira armadura de engenharia, capaz de suportar não só tensão, mas também mudanças de temperatura, a salinidade do oceano e até o envelhecimento mecânico. É um super-aço concebido desde o seu nascimento molecular para um serviço longo e brutal. Mas para que este aço esteja pronto para ser tecido, primeiro tem de ser preparado sob a forma de arames, num processo que exige tanto força bruta como uma precisão quase cirúrgica. A jornada começa com a primeira etapa, a laminação. As peças de aço em bruto, ainda maciças e sem forma, são passadas por rolos gigantescos. A cada passagem, os rolos, com uma força incrível, comprimem e esticam o metal, diminuindo gradualmente o seu diâmetro até o tamanho exato pretendido. É uma demonstração de poder controlado, onde a força de milhares de toneladas é aplicada para esculpir o metal. Depois da força vem o fogo. Chega a hora da têmpera térmica. O arame é aquecido em fornos a temperaturas muito altas e, em seguida, é arrefecido bruscamente. Este choque térmico controlado não enfraquece o metal. Pelo contrário, reorganiza a sua estrutura interna, tornando o aço simultaneamente duro, como uma rocha, e elástico, como uma mola. É este equilíbrio que lhe permitirá dobrar-se sob carga sem nunca se partir. O passo seguinte é o revestimento, uma pele protetora para o gigante. Dependendo das condições de operação, o arame pode ser galvanizado, recebendo uma camada de zinco para o proteger contra a corrosão, ou uma cobertura de polímero para trabalhar em ambientes agressivos, como a água do mar. Mesmo depois de todos estes procedimentos, ainda não é um fio pronto. Agora vem a calibração por computador. Cada arame é verificado por máquinas de alta precisão. Estas máquinas medem não apenas o diâmetro em microns, mas também microcurvaturas, tensão e simetria. Imagine que até um desvio de 1/100º de milímetro pode ser crítico, porque mais tarde, milhares de fios como este serão unidos num único cabo. Um único segmento fraco torna-se um ponto potencial de ruptura. E se o cabo se romper sob carga, isso não significa apenas uma avaria, mas prejuízos milionários, a paralisação de um projeto ou mesmo uma ameaça à vida das pessoas. Após a calibração, quando cada fio de metal passou pelo tratamento térmico, verificação e revestimento, começa uma das etapas mais espetaculares, a tecelagem do cabo. E não se trata simplesmente de torcer os fios. É um sistema matematicamente calculado de tensão, ângulo e interação de centenas de elementos. A base de cada cabo é a alma. Pode ser de aço ou orgânica, dependendo da sua finalidade. É à volta dela que as espirais de fios de aço são aplicadas em camadas.
Em cada camada, há dezenas ou até centenas de arames, e todos eles se entrelaçam numa ordem rigorosa. O objetivo principal é distribuir a carga uniformemente por todo o comprimento e evitar pontos fracos. Cada cabo tem a sua própria configuração: ângulo de torção, número de camadas, forma do perfil. Para flexibilidade, usam-se mais fios finos. Para rigidez, menos, mas mais grossos. Por exemplo, um cabo para levantar equipamentos de perfuração deve suportar não apenas a tração, mas também a torção, pelo que a sua construção é muito mais complexa. A tecelagem ocorre em máquinas carrossel gigantescas. Elas giram lentamente, ao mesmo tempo que puxam os fios de dezenas de bobinas. Uma máquina destas pode montar um cabo com mais de 100 metros de comprimento. Ao mesmo tempo, cada fio é tensionado com uma força precisamente definida. Um sistema automático regula essa tensão em tempo real. Se pelo menos um fio estiver torcido, tensionado demais, ou pelo contrário, frouxo, o cabo pode perder resistência ou não passar na certificação. Toda a tecelagem é acompanhada por um monitoramento contínuo. Sensores registram até mesmo as vibrações. Em caso de falha, a máquina para. O controle humano aqui é mínimo. Os especialistas apenas supervisionam a sincronicidade geral e intervêm em caso de situações anormais. É uma dança mecânica de precisão colossal, onde centenas de fios se unem para se tornarem um só. É interessante que alguns cabos têm uma estrutura combinada, uma camada externa com isolamento polimérico ou revestimento à prova de fogo e por dentro filamentos metálicos com diferentes propriedades. Tais cabos são usados em guindastes de incêndio, equipamentos militares ou até em plataformas espaciais. Quando a tecelagem está concluída, o cabo ainda não é considerado pronto para o trabalho. Pela frente, uma das etapas mais cruciais: testes e certificação. Aqui se descobre o principal. Ele suportará aquilo para o qual foi criado ou não. O primeiro tipo de verificação é o teste de ruptura. O cabo é fixado entre duas garras hidráulicas gigantes e em seguida começam a puxá-lo lentamente com uma força incrível. Não se trata de toneladas, mas de centenas de toneladas de carga que aumentam gradualmente. O objetivo é determinar o limite máximo de resistência. Idealmente, o cabo deve suportar uma força 3 ou 5 vezes maior do que a que terá de carregar em condições reais. Mas apenas suportar a carga não é suficiente. É necessário também um teste de fadiga. O cabo é tensionado e afrouxado repetidamente, imitando os ciclos de trabalho reais, por exemplo, num guindaste de construção ou numa plataforma de perfuração. Ao longo de centenas desses ciclos, estuda-se se aparecerão microfissuras, deformações ou mudanças na estrutura. Separadamente, são realizados testes de torção. O cabo é fixado e submetido à rotação. Isso é importante para modelos que trabalham em suspensões ou onde o vetor de força muda constantemente. Se o cabo se desenrolar, se desgastar ou quebrar por dentro, é um defeito. Outra etapa criticamente importante são os testes ambientais. O cabo é imerso em água salgada, arrefecido a menos 40 graus Celsius ou, pelo contrário, aquecido a 100 graus. Alguns passam por testes de resistência à radiação ultravioleta, a produtos químicos ou até mesmo ao fogo, porque no caso de guindastes marítimos ou minas, as condições de operação são extremas. E depois de tudo, apenas alguns cabos recebem certificados de nível internacional, por exemplo, o Lloyd's Register ou o DNVGL. Estes documentos atestam que o cabo pode ser usado na construção naval, em torres de petróleo ou na indústria de defesa. Cada cabo possui um número de série individual vinculado aos protocolos de teste. Em alguns casos, até indicam a linhagem, ou seja, de qual siderúrgica específica veio o aço de cada fio. Quando o cabo passa em todos os testes, ele é enrolado em bobinas enormes, de 20, 50 ou até 100 metros, e transportado em plataformas especiais. Uma bobina dessas pesa várias toneladas. No local, o cabo é montado com precisão milimétrica, com o auxílio de guindastes hidráulicos, sistemas de alinhamento e especialistas que monitoram cada passo. Somente após a verificação final, o cabo é colocado em operação e começa a trabalhar onde não se pode errar.
Mas se o aço são os músculos do nosso mundo, o vidro são os seus olhos. E a sua criação não exige menos milagres da engenharia. Anualmente no mundo, a indústria do vidro transforma montanhas de areia em mais de 150 milhões de toneladas de produtos cristalinos. Imaginem uma cidade inteira construída apenas com o vidro produzido num único ano. Das janelas que nos isolam do mundo exterior e enchem os nossos espaços de luz, às delicadas fibras ópticas que transmitem informações à velocidade da luz, o vidro é um material fundamental na nossa civilização. Mas como conseguimos transformar algo tão comum como a areia em objetos de tal pureza, resistência e versatilidade? Hoje faremos uma viagem ao coração de uma fábrica de vidro, onde testemunharemos a incrível alquimia moderna, um processo onde a ciência e a engenhosidade transformam o ordinário em extraordinário. Para isso é necessária uma temperatura superior à da lava de um vulcão, 1.600 graus Celsius. Como é que o homem domou este fogo infernal? A jornada do vidro começa com uma seleção cuidadosa dos seus ingredientes mágicos, uma receita aperfeiçoada ao longo de milênios. O componente principal, que constitui de 70% a 75% da mistura, é a areia de sílica. Mas não serve qualquer areia. É necessário um quartzo de pureza excepcional, superior a 99%, para evitar colorações indesejadas. Esta areia é extraída de pedreiras especializadas e processada até se obter um grão fino e uniforme. Junto a ela, o carbonato de sódio, ou soda cáustica, desempenha um papel crucial como fundente. Ele reduz a temperatura de fusão da areia, de abrasadores 2.300 graus Celsius, para uns mais gerenciáveis 1.500 graus, o que significa uma economia de energia significativa. O terceiro pilar é o calcário, carbonato de cálcio, que confere estabilidade química ao vidro, impedindo que ele se dissolva em água e garante durabilidade e brilho. A esta tríade fundamental, geralmente adiciona-se vidro reciclado, conhecido como casco de vidro. Isto não é apenas um gesto ecológico vital, mas também facilita a fusão e reduz ainda mais o consumo de energia. Uma vez que estas matérias-primas chegam à fábrica, são armazenadas em enormes silos. Aqui, a precisão é a palavra-chave. Cada ingrediente é pesado com uma exatidão quase nanotecnológica, por meio de sistemas automatizados e computadorizados, garantindo que as proporções da receita sejam perfeitas. Esta mistura, chamada de composição, é então transportada para enormes misturadores industriais. Dentro dessas máquinas, os diferentes pós são agitados e combinados até alcançarem uma homogeneidade absoluta, formando um pó fino e uniforme, pronto para a próxima e mais quente etapa. É nesta fase que, se for necessário criar vidro colorido, são adicionadas pequenas, mais potentes quantidades de óxidos metálicos. Óxido de cobalto para tons de azul profundo, óxido de cromo para verdes esmeralda, selênio para vermelhos vivos ou até mesmo ouro para tons de rubi. O coração incandescente da fábrica é sem dúvida o forno de fusão. Não são simples fogueiras, são colossos da engenharia, revestidos com tijolos refratários, capazes de suportar temperaturas extremas e operar continuamente por uma década ou mais. A composição é constantemente alimentada por uma extremidade do forno, que pode ter dezenas de metros de comprimento. No interior, a temperatura atinge níveis infernais de 1.500 a 1.600 graus Celsius, superando a temperatura da lava vulcânica. Sob este calor implacável, os componentes da composição começam a derreter, a reagir quimicamente entre si, borbulhando intensamente à medida que os gases aprisionados são libertados. Este processo, que inclui fusão, clarificação, remoção de bolhas e homogeneização, pode levar de 24 a 50 horas, garantindo que o vidro derretido atinja uma consistência uniforme e uma pureza ótima. O resultado é um mar de vidro líquido, incandescente e viscoso, semelhante a um mel dourado em brasa, pronto para ser domado e moldado. É um oceano de fogo, um caos líquido, mas agora começa a magia, a transformação do caos numa ordem perfeita.
Para a produção de vidro plano, aquele que encontramos em janelas, espelhos ou mesas, o método predominante é o revolucionário processo float, ou de flutuação. Inventado na década de 1950, este processo consiste em verter o vidro derretido do forno numa fita contínua e controlada sobre um grande banho de estanho líquido, mantido a uma temperatura precisa numa atmosfera inerte para evitar a oxidação. Como o vidro é menos denso que o estanho, ele flutua sobre ele, espalhando-se naturalmente pela ação da gravidade e da tensão superficial. Isto cria uma lâmina de vidro com um paralelismo perfeito entre as suas faces e uma superfície tão lisa que não requer polimento posterior. É uma dança elegante da física, onde dois líquidos criam um sólido perfeito. A espessura desta lâmina, que pode variar desde finíssimas folhas de menos de 1 milímetro até robustas placas de mais de 2 centímetros, é controlada com precisão, ajustando a velocidade com que a fita de vidro é puxada para fora do banho de estanho. Assim nasce o vidro para os arranha-céus. Mas como se criam milhares de milhões de garrafas perfeitamente idênticas à velocidade de uma metralhadora? Para dar vida à infinidade de garrafas, potes, copos e outros recipientes ocos, a indústria utiliza sofisticadas máquinas de moldagem. A técnica mais comum é a de sopro-sopro ou prensado-sopro, realizada em máquinas de secção individual, que são verdadeiras maravilhas da automação. Uma quantidade exata de vidro derretido, chamada de gota, a uma temperatura de cerca de 1100 graus Celsius, é cortada e alimentada num primeiro molde, o pré-molde. Aqui, através de um jato de ar comprimido ou da ação de um pistão, é formada uma peça oca inicial. Esta peça, ainda em brasa e plástica, é rapidamente transferida para um segundo molde, o molde final, que tem a forma definitiva do recipiente. Outro sopro de ar expande a peça contra as paredes do molde, solidificando-a na sua forma final. É o sopro de um gigante mecânico, repetido centenas de vezes por minuto. Estas máquinas podem ter várias seções a trabalhar simultaneamente, capazes de produzir até 700 embalagens por minuto. É um balé mecânico de alta precisão e velocidade. Independentemente do método de conformação, o vidro recém-moldado, seja uma lâmina contínua ou uma garrafa individual, está a uma temperatura muito alta e, o que é crítico, contém tensões internas significativas devido ao arrefecimento desigual da sua superfície e do seu núcleo. Se fosse deixado a arrefecer ao ar livre sem controlo, estas tensões torná-lo-iam extremamente frágil, propenso a quebrar com o menor impacto ou mudança brusca de temperatura. Para evitar isso e dar ao vidro a sua resistência característica, ele deve ser submetido a um processo de recozimento. O vidro move-se lentamente sobre rolos ou esteiras transportadoras, através de um longo forno-túnel chamado ler. Dentro deste túnel, que pode estender-se por centenas de metros, a temperatura é controlada com uma precisão primorosa. Primeiro, o vidro é levemente reaquecido para equalizar a sua temperatura interna e externa. Em seguida, é arrefecido de forma muito gradual e controlada, um processo que pode levar várias horas. Este arrefecimento lento permite que a estrutura molecular do vidro se organize e relaxe, eliminando as tensões internas e conferindo-lhe a estabilidade e a resistência que conhecemos. É uma viagem através de um túnel de relaxamento, onde o vidro finalmente adquire a sua verdadeira força. Agora está pronto para o exame final. Mas a jornada do vidro não termina no túnel de arrefecimento. Muitos produtos de vidro passam por tratamentos adicionais. O vidro temperado, por exemplo, que encontramos em portas de chuveiro, mesas ou vidros laterais de automóveis, é reaquecido e depois arrefecido bruscamente com jatos de ar. Este processo aumenta drasticamente a sua resistência, tornando-o até 5 vezes mais forte. Outros tipos de vidro são revestidos com finas camadas metálicas para criar espelhos ou vidros de controlo solar, que refletem o calor, tornando os nossos edifícios mais eficientes energeticamente. Uma vez que o vidro sai do túnel de recozimento, já frio, estável e livre de tensões,
está pronto para as etapas finais de acabamento e para um rigoroso controle de qualidade. As enormes lâminas de vidro float são cortadas no tamanho certo, com rodas de carboneto de tungstênio ou discos de diamante, muitas vezes guiados por laser para uma precisão impecável. As bordas podem ser polidas ou chanfradas para melhorar a segurança e a estética. Em seguida, cada peça, seja uma lâmina ou um recipiente, é submetida a uma inspeção minuciosa. Sistemas modernos de visão artificial, equipados com câmaras de alta resolução e sensores a laser, examinam a superfície e o interior do vidro em busca do menor defeito. Bolhas, inclusões, distorções ópticas, variações de espessura ou qualquer outra imperfeição. Qualquer produto que não atenda aos rigorosos padrões de qualidade é imediatamente descartado e retorna ao início do ciclo para ser reciclado como casco de vidro. E assim termina esta extraordinária jornada. Dos 1.600 graus do inferno, à clareza cristalina na nossa mesa. O que começou como simples grãos de areia, transformou-se, através de um complexo processo de calor extremo, precisão mecânica e controle científico, no material que define grande parte do nosso ambiente construído e tecnológico. Das humildes garrafas que conservam os nossos alimentos aos sofisticados painéis de vidro que revestem os arranha-céus mais altos do mundo. O vidro é um testemunho da engenhosidade humana, e talvez a sua qualidade mais maravilhosa, na era moderna, seja a sua infinita capacidade de reciclagem. O vidro pode ser derretido e remodelado repetidamente, sem nunca perder a sua pureza ou propriedades. Cada vez que jogamos uma garrafa no contentor de reciclagem, contribuímos para um ciclo virtuoso que economiza matérias-primas virgens, reduz drasticamente o consumo de energia na fabricação em até 30% e diminui as emissões de gases de efeito estufa. O vidro não é apenas um material transparente à luz, mas também um exemplo brilhante de como a indústria pode avançar em direção a um futuro mais sustentável. Da próxima vez que você segurar um objeto de vidro, reserve um momento para apreciar a incrível odisseia da sua criação. Um material nascido da areia e do fogo, que pode viver para sempre, voltando uma e outra vez a chama para renascer.